Vamos continuar aqui trabalhando o assunto contas. Trouxemos aqui um resumo de alguns itens que vão te ajudar a você acertar a classificação da maioria das contas. Eu sempre digo o seguinte, olha, 80, 90% das contas, você vai ter uma dica. Tudo que é receber ou recuperar é ativo, tudo que é pagar ou recolher é passivo, caixa e banco são muito utilizados ali, são ativos e assim por diante. E vão ter exceções que você vai ter que ver mais vezes, que pode gerar dificuldades, como despesa antecipada, vai ter uma aula só para isso, depreciação acumulada, vai ter uma aula só para isso, juros apropriar, vai ter uma aula só para isso, ações de tesouraria no futuro vai ter uma aula só para isso. Então existe ali umas 15 ou 20 contas que vão estar ali no seu radar pelas dificuldades, mas o restante não há o que temer. São bem fáceis de identificar. E com essa dica aqui, vai ficar mais fácil ainda. Vem comigo, bebê! Olha aí. Facilitação. Aqui é uma... Só anotar aqui uma facilitação de estudo. Beleza? Então, pessoal, qualquer conta ativa, cuidado. Porque você pode pensar que isso é um ativo, não é. Qualquer conta ativa vai ser receitas. Então, aluguel ativo é sinônimo de receita de aluguel e comissões ativas é sinônimo de receita de comissão. Fechado? Cuidado! Olha, ativo e receitas são itens diferentes. O que ele está me dizendo é que se eu tiver uma nomenclatura aluguel ativo, isso quer dizer que vai ser uma receita de aluguel. Comissões ativas, isso é uma receita de comissões. São palavrinhas que podem confundir. Então, assim, uma coisa é ativo, são os bens e direitos. Outra coisa é receita, são ganhos. São coisas distintas. Beleza? Mas acabou se convencionando dessa forma. Então, não esquece. Toda vez que eu tiver qualquer coisa ativa, eu vou ter uma receita de qualquer coisa. Então, isso é uma receita. Fechado? Beleza. Qualquer coisa passiva. Da mesma forma, claro, agora para despesa. Então, muitos confundem até, despesa e passivo são a mesma coisa? Não. Despesa é o gasto que você tem pelo consumo de um bem ou pela prestação de um serviço que você tem e você utiliza. Tranquilo? Passivo não, passivo é outra coisa, que isso é uma dívida, que isso daí é uma dívida. Fechado? Beleza? Então, aluguel passivo é sinônimo de despesa de aluguel. Comissões passivas, despesas de comissões. Então, qualquer coisa passiva, isso é uma despesa no resultado. Esse outro fica mais fácil. Qualquer coisa a receber ou a recuperar, isso é o quê? Isso é um ativo, é um direito. Então, juros a receber e comissões a receber, isso daqui são ativos. Eu também posso chamar de receita de juros a receber, é sinônimo de juros a receber, ou receita de comissões a receber. Então, tudo que é receber ou recuperar, isso vai ser ativo, que fique bem claro. Tudo que é pagar ou recolher, nós já até falamos, isso é o quê? Isso é passivo, é uma obrigação. Então, aluguéis a pagar é sinônimo de despesa de aluguel a pagar. Comissões passivas a pagar, isso é despesa de comissões a pagar. Claro que aqui eu poderia ter, por exemplo, seguros a pagar, impostos a recolher. Só coloquei alguns exemplos, mas claro que existem vários. Mas, nesses casos, você não precisa perder tempo. É claro, tem que tomar cuidado. Por exemplo, Felipe, presta atenção.
Qualquer coisa ativa. Aluguel ativo. Opa, receita de aluguel é uma receita. Beleza. Qualquer coisa a pagar. Não, qualquer coisa a receber. Juntando ali um pouco ativo com a receber. Aí eu tenho aluguel a receber. Opa, aluguel ativo é uma receita de aluguel, é receita. Já aluguel a receber, isso é um ativo, é um direito. Agora, se eu tiver aluguéis ativos a receber, quem é mais forte? A receber. Porque ele está me dizendo que é uma receita de aluguel que eu não recebi ainda e ainda vou receber no futuro. Então, aluguéis ativos a receber já é o quê? Já é um ativo. Cuidado, para você não cair nas pegadinhas das bancas. Ela tenta confundir você. Show! Agora vamos para qualquer coisa ativa a vencer. O que é qualquer coisa ativa a vencer, pessoal? Aí, temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, isso qualquer coisa ativa a vencer é uma obrigação, é um passivo. Então vejam, aluguel ativo a vencer é sinônimo de receita de aluguel recebida antecipadamente. Comissões ativas a vencer é sinônimo de receita de comissões recebidas antecipadamente. Então, qualquer coisa ativa a vencer quer dizer que a empresa recebeu o dinheiro, mas ainda não entregou a mercadoria ou prestou o serviço. Então, a empresa tem uma obrigação de, no futuro, fazer isso. Então, qualquer coisa ativa a vencer não é qualquer coisa ativa a receber. É qualquer coisa ativa a vencer, vai ser um passivo, vai ser uma obrigação, tá bom? Vai ser uma obrigação. Já qualquer coisa passiva a vencer, eu vou ter aqui um ativo, um direito. Por exemplo, aluguéis passivos a vencer ou aluguéis a vencer é sinônimo de despesa de aluguéis pagos antecipadamente, é despesa antecipada. Comissões passivas a vencer é despesa de comissões antecipadas, isso é um ativo, é um direito. Pessoal, esse qualquer coisa ativa a vencer, qualquer coisa passiva a vencer, só uma observação. No caso de juros, isso é diferente. Fechado? No caso de juros, não vai seguir aí. Fechado. Despesas pré-operacionais é fácil, pessoal, o que é? Antigamente, as despesas pré-operacionais muitas vezes eram contabilizadas como ativo. O que é despesas pré-operacionais? São as despesas que a empresa tem antes de entrar em operação. Então, veja, a empresa é criada, tem um contrato, mas ela está reformando o imóvel, ela já está pagando os salários dos funcionários que ainda não estão trabalhando. Então, ali eu já tenho essas despesas. Então, despesas pré-operacionais é despesa no resultado. Despesa diferida. Pessoal, despesa diferida, não confunda com o antigo ativo diferido que foi extinto. Então, despesa diferida é sinônimo de despesas antecipadas ou despesas pagas antecipadamente. Isso é um ativo, tá? Obrigações trabalhistas, o próprio nome já diz, é uma obrigação, é um passivo, obrigações trabalhistas a pagar. E por último, pessoal, eu venho para um ponto que eu já até fiz na aula anterior uma questão. Olha, toda vez que eu tiver uma palavra, presta atenção, porque é fácil, né? Regra, despesa vai ser despesa. Então, despesa de salários é despesa, despesa de aluguel é despesa, despesa antecipada, cuidado, é um ativo, é um falso sinônimo. Tranquilo? Mas, muitas vezes, quando eu tenho uma palavra limpa e seca, sem ter algo antes ou depois, eu posso ficar em dúvidas. Por exemplo, obrigações eu não tenho dúvidas, que é uma dívida. Agora, salários. Eu posso ter despesa de salários, ou eu posso ter salários a pagar. Entenderam? Depreciação. Eu posso ter despesa de depreciação ou depreciação acumulada. Seria outra dúvida. Viagens e eventos. Eu poderia ter despesa de viagens e eventos ou viagens e eventos a pagar. E aí, Felipe, quando acontecer isso? Quando acontecer isso, regra vai ser uma despesa. Então, toda vez que você vê uma palavra sozinha, regra é uma despesa. Regra! Temos que tomar cuidado. Por que eu digo isso? Classifique as contas de acordo com ativo, passivo, PL, receita e despesa. Eu boto lá, salário.
despesa de salário. Depreciação, despesa de depreciação. Eventos, despesa com eventos. Segue a regra. Agora eu digo, classifique as contas sabendo que elas são patrimoniais. Aí vem o nome depreciação, aí não pode ser despesa. Entenderam? Aí só pode ser depreciação acumulada. Ou, se veio salários, não poderia ser despesa de salários, seria salários a pagar. Entendido? Então, só cuidado com essas observações. Show? Aí vai te ajudar muito a responder algumas questões. Questão. Olha aí, trouxe uma para a gente poder revisar. Ao elaborar o plano de contas, para uma entidade é necessário considerar as características das operações próprias da entidade e também alguns conceitos básicos de contabilidade. No que tange a natureza do saldo, por exemplo, as contas podem ser credoras ou devedoras. Um exemplo de conta que tem saldo de natureza devedora é qual? E aí ele me pergunta. Então, pessoal, ó, capital social é PL, PL tem natureza credora, e tem errado. Tranquilo. Estoques. Estoques é um bem ativo, tem natureza devedora. É o gabarito. Empréstimos. Empréstimos é um passivo, tem natureza credora. Impostos a pagar, tudo que é pagar e recolher é passivo, tem natureza credora. E receita de vendas é a própria receita, tem natureza credora. Fechado? Então aí tá bem tranquilo, bem favorável. Ok? Pessoal, classificação das contas. Esse é um assunto. 3 tipos de classificações que a gente vai ver. Não é tão cobrado. É mais uma teoria para você entender como funcionam as contas, mas é importante para você entender até contas analíticas e sintéticas, eu diria muito mais. Então, as contas, elas, quanto à funcionalidade, as contas dividem-se em. E aí eu tenho 2 tipos, tá? Eu tenho as contas unilaterais. O que são as contas unilaterais? São aquelas que sofrem variação em apenas um sentido. Ou registro a débito, ou registro a crédito. Beleza? Pronto. O que é que quer dizer isso? Que essa conta não tem outro registro regra. Vou te mostrar por quê. Então, o que é que acontece? As contas de resultado, elas só têm um registro. Receita é crédito, por quê? Porque a receita só vai aumentando a receita. Crédito, crédito, vendendo, crédito, vendendo, crédito. Aí, quando eu tenho um gasto, despesa, é só débito, porque está aumentando a despesa. Débito, despesa, débito, despesa, débito. Então, elas são contas unilaterais. Porque regra, receita só admite crédito, despesa só admite débito. Elas só admitem um outro lançamento em 2 momentos, que são naturais do processo. Um, quando houver erro, aí se eu tive um erro, se eu creditei a receita, eu vou ter que debitar para alterar aquilo que foi errado. Ou então, quando as contas são encerradas. Ah, Felipe, entendi. Então, pessoal, contas unilaterais são aquelas que só admitem um tipo de lançamento. Exemplo. Tá certo? Que eu vou colocar aqui para vocês. Receitas e despesas, tá? Então, receitas. Então, aqui, ó, receita.
de vendas é crédito, tá? E eu vou ter despesas, que é débito. A exceção é o quê? É em dois casos. Quando do encerramento das contas, que aí o débito eu faço o crédito eu faço o débito. E quando houver o quê? Quando houver erro. Tá certo? Contas bilaterais são aquelas que sofrem variação nos dois sentidos, débito ou crédito, aceitando tanto o registro a débito quanto a crédito. Cuidado, pessoal. Nas contas bilaterais, eu não estou dizendo que é o saldo, que uma coisa é registro a débito e crédito, outra coisa é saldo. Por exemplo, o caixa, jamais ele pode ter saldo credor, só pode ter saldo devedor. Entenderam? Agora eu posso ter registro a débito e a crédito na conta caixa. Então, quem são as contas bilaterais? Exemplo: ativos, passivos e PL, tá? Então, caixa, ó, caixa, eu registro débito e crédito. Débito, quando aumenta o saldo da conta caixa, e crédito, quando diminui o saldo da conta caixa. Beleza? Pronto. Quanto à natureza dos saldos, as contas podem ser o quê? Estáveis ou instáveis. Então, estáveis são as contas que admitem apenas um tipo de saldo, devedor ou credor. Olha, só para você entender. Na anterior, quanto à funcionalidade, eu avaliei o registro. Eu posso registrar débito ou crédito, dependendo do momento. Aqui agora, na conta natureza do saldo, eu estou analisando o saldo. Então, vejam, contas estáveis são aquelas que admitem pelo menos um saldo, ou só admitem um tipo de saldo. Por exemplo, contas estáveis devedora, elas só admitem saldo devedor ou zero, jamais saldo credor. Que aí você já vai aprendendo. Então, principalmente são quem? São as contas do ativo, tá? Caixa, bancos, duplicatas a receber, etc. Tá? Contas estáveis credoras. O que é que eu vou ter? Eu tenho um saldo credor. Não admite saldo devedor. Ou é saldo credor ou é zero. Tá certo? Aqui também entra as despesas, tá, pessoal? Saldo devedor. Então, basicamente aqui são as contas ali do passivo, PL e receita, com algumas exceções. Eu vou ter salários a pagar, tudo que é a pagar ou a recolher. Eu vou ter capital social. Receitas. Etc. Tranquilo? Excelente. E aí, pessoal, contas instáveis. Olha, o que são contas instáveis? São contas que admitem tanto saldo devedor ou credor. São exceções, pessoal. Tá? Isso são pouquíssimas contas que acontecem isso. É a apuração do resultado do exercício, que se for credor é lucro, se for devedor é prejuízo. É ajuste e avaliação patrimonial, que ajuste a valor justo, se for credor é positivo, se for devedor é negativo.
Quando eu tiver a conta lucros ou prejuízos acumulados, se for positivo é lucro, se for negativo é prejuízos acumulados, né? Se for credor é lucros acumulados, se for devedor é prejuízos acumulados. Então é um pouco disso, tá bom? É um pouco disso. Então, instáveis, contas instáveis, são as contas que apresentam saldo devedor ou credor, né? São exceções. Quase não existem. Tá bom? Exemplo. Eu tenho apuração do resultado do exercício. Tá? E ajuste de avaliação patrimonial. Beleza? Ok, por exemplo, para você ter ideia, né? Apuração do resultado do exercício, que eu vou chamar de ARE. Se for credor, é lucro. Se for devedor, é prejuízo. Você vai ver isso lá na frente, pessoal. Ó, Felipe, eu quero entender como é esse resultado do exercício. Calma, neném. Você vai entender tudo. Nesse momento, eu só preciso que você saiba o que é uma conta estável, que ela pode ser saldo devedor ou credor, os exemplos. Não precisa você saber agora como é essa apuração. Você vai aprender durante o curso. Ô menina agoniada, ô menina agoniada, que logo é tudo de uma vez. Calma, vocês vão aprender. Importante é isso. Se vocês souberem o que é uma conta estável, o conceito e exemplos que eu dei aqui, isso já tá, ó, sol me debuiado para você. Beleza? Bora avançando. Por fim, eu tenho as classificação das contas quanto ao desdobramento. As contas dividem-se em... Só lá em balanço eu vou detalhar isso para você. Então, há um grupo, há uma classe, há um grupo, há um subgrupo, há contas e há subcontas. Que as contas ou contas sintéticas e as subcontas ou contas analíticas, que é aquelas que sofrem o lançamento. Fechado? Então, assim, contas sintéticas resumem uma série de contas de mesma natureza. Fechado? Então, vejam. Vou colocar aqui exemplos para vocês entenderem. Então, as contas sintéticas, elas representam a soma de duas ou mais contas analíticas ou sintéticas. Tá certo? Então, as contas sintéticas, elas representam a soma de duas ou mais contas analíticas ou sintéticas, geralmente analíticas. Essas contas, elas não recebem lançamentos e são, ou seja, elas não recebem o lançamento, o registro. Quando eu falo lançamentos, pessoal, ó, o registro, que é o registro, é debitar ou creditar. Tá? E são as de menor grau.
não são tão detalhadas. Vou já também explicar o que é menor grau e o que é maior grau. Tá? E por fim são utilizadas para fins gerenciais. Beleza? São utilizados para fins gerenciais. Vamos já fazer um exemplo prático. Vou colocar o exemplo prático aqui. Pronto. Já as contas analíticas são aquelas que recebem um registro. São aquelas que sofrem o lançamento. Olha como ele diz. Então, elas representam elementos patrimoniais e de resultado, tá certo? Em seu maior grau de detalhamento. Vou já explicar isso, menor grau de detalhamento e maior grau de detalhamento. E as contas analíticas, elas são a base do sistema de acumulação contábil. Beleza? Então vamos fazer um exemplo prático aqui, olha. Exemplo. Lá quando eu tiver a codificação e numeração, pessoal, eu vou ter lá que é o ativo. Aí eu vou ter que seria o circulante. Aí eu teria que são as disponibilidades, tá? Coisa mais à frente que a gente vai estudar. E eu teria que são os bancos. Ok? Então, isso é uma conta sintética, que tem um menor grau de detalhamento. Aí, bancos, eu tenho várias contas em vários bancos. Então, a empresa ela tem lá, eu tenho uma conta no Banco do Brasil, que eu tenho R$1.000. Eu tenho uma conta, 1.1, né? Eu tenho uma conta 1.2 na Caixa Econômica Federal, que eu tenho R$2.000. Eu tenho dinheiro depositado em uma conta, tá certo? Nubank, né? Ou Banco Inter, que eu tenho R$3.000. Beleza? E eu posso ter outros bancos. Show de bola? De forma que eu tenho aqui R$6.000 na conta sintética bancos. Aqui já seria o quê? Esses de azul já seriam as contas analíticas. Entendido? Analíticas. Então, essa é a forma de se fazer a divisão, tá bom? Essa é a forma de se fazer a divisão. Fechado, pessoal? Tranquilo? Combinado? Então, vejam, as contas sintéticas não têm lançamento. E essa é uma divisão aqui. Nesse momento, eu quero que vocês saibam mais essa teoria do desdobramento. Lá mais à frente, você vai começar a entender quando eu explicar passivo circulante, passivo não circulante. Nessas aulas, eu quero que vocês saibam o que é uma conta, quais são as classificações de contas, quais são as contas patrimoniais de resultado,
como inicialmente se faz o débito e crédito de acordo com a teoria personalista, é isso. Mais coisas virão e você vai entender tudo. Como eu falei, a contabilidade é um quebra-cabeça, as partes vão se formando. Eu não tenho como explicar tudo de uma vez, seria 40 aulas. Então, nós colocamos uma metodologia onde a gente vai incluindo tópicos ao longo do estudo. Então, quando você dá contas, você não vai saber fazer todas, né, as classificações de contas. Daquilo que a gente estudou, sim, mas ainda vai ter contas ao longo de todo o curso. E vamos reforçar lá na parte de balanço patrimonial. Fechado? Para finalizar, vamos fazer uma questão. As contas analíticas são a base do sistema de acumulação contábil, beleza, ó, e tem o maior grau de detalhamento das informações contábeis, perfeito. As contas analíticas têm o maior detalhamento, as contas sintéticas que têm um menor grau de detalhamento, beleza? Concluímos para você mais uma aula.